Questão 29. Considere os gráficos das funções f, g e h definidas por f de x igual a 2, g de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6 e h de x igual x ao quadrado menos 11x mais 30, representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. O número de pontos distintos em que o gráfico de f intercepta os gráficos de g e h é... Bom, então aí eu tenho três funções, né? Função f, g e h. Elas serão representadas no mesmo sistema de coordenadas. E aí pergunta o número de pontos distintos que o gráfico de f intercepta o gráfico das outras duas funções. Então, olha só, eu tenho que perceber o seguinte. Eu tenho que perceber onde a função f, f de x igual a 2, corta, né, intercepta as duas funções. A função g de x, que é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, e a função h de x, que é x ao quadrado menos 11x mais 30. Bom, olhando assim rapidamente, a princípio, a resposta seria o quê? Seria 4 interceptações. Isso porque, fazendo um rascunho aqui, ó, eu teria uma função, a princípio, assim, uma parábola, a outra assim, e a função f, né, f de x igual a 2, é como se aqui fosse isso aqui, ó, tu raciocina como se fosse y igual a 2, né, uma função constante, uma reta paralela ao x. Então a função f estaria aqui, ó, passando aqui, e esse ponto aqui é o 2, né, f de x igual a 2, e aí cortando a função as funções em 4 momentos. Então isso seria a resposta a princípio, uma análise rápida e equivocada. Então esse raciocínio aqui eu vou retirar. Não é isso que a gente vai raciocinar. Bom, para eu verificar com certeza quantos pontos distintos eu tenho aí, eu vou fazer as interceptações. Primeiro eu faço f de x com g de x e f de x com h de x depois. Então, fazendo primeiro f de x com g de x. Bom, f de x igual a 2. Lembra, né? Isso aqui vai agir, ó, f de x vai funcionar como sendo y, então é y igual a 2. Então, se g de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, sendo o meu f de x igual a 2, ou seja, o meu y igual a 2, eu vou entrar com o 2 aqui, ó. É o y. 2 é igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Sempre que eu quero, né, encontrar a interseção de duas funções, eu igualo as leis entre si. A lei da f é 2. A lei da g é x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, se eu estabeleço relação de igualdade entre elas, eu tenho o quê? A interseção ou as interseções entre elas. Então, foi isso que eu fiz, estabeleci igualdade. Organizando, eu fico com x ao quadrado menos 5x mais 6, joga para cá, menos 2 igual a 0. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Aí eu tenho aqui um x1 e um x2. Vamos fazer por soma e produto aqui, ó. A soma das raízes é menos b, a soma é igual a 5. E o produto é o c, o produto é o 4, né? Então vou realizar por soma e produto. Tu podia fazer a fórmula de Bhaskara aí também, tá? Então, quais são os dois números que multiplicam, que tem produto 4 e ao mesmo tempo somam 5? Bom, os números são 1 e 4. x1 é 1, x2 é 4. Por que isso? 1 vezes 4, produto 4. 1 mais 4, soma 5. Então, as raízes 1 e 4. O que significa isso?
que significa que eu tenho dois pontos de interseção entre f de x e g de x. Os pontos seriam quem? Seriam 1 com y igual a 2, né? A gente sabe que o y é igual a 2, estabelecemos isso aqui no início, y2. E o segundo ponto, x2 igual a 4, então x igual a 4, e o y de novo igual a 2. Né? Quando eu escolhi fazer y aqui, ó, y igual a 2, eu encontrei os dois valores de x correspondentes. Então, 1 com y2, 4 com y2. Então, eu já tenho dois pontos de interseção. Vou fazer o mesmo procedimento com a função h. h de x é igual a x ao quadrado menos 5x mais, aliás, h é x ao quadrado menos 11x mais 30. Ok, lembra, né, que o meu f de x é 2, então funciona como y, então isso aqui eu vou substituir por 2, igual x ao quadrado menos 11x mais 30. Aí eu tenho x ao quadrado menos 11x mais 30 menos 2, vem para cá, né, igual a 0. X ao quadrado menos 11x mais 28 igual a 0. Vou fazer por soma e produto de novo, né? Tu pode fazer por Bhaskara também se tu quiser, para achar as raízes. Então a soma é o menos b, portanto a soma é 11, e o produto é o c, o produto é 28. Agora vou pensar nas raízes. Dois números que multiplicam-se e dá 28, e os mesmos números somam 11. Então eu tenho 4 e o x2 igual a 7. 4 vezes 7, 28. 4 mais 7, 11. Então aí são as raízes. Aí eu tenho então, portanto, o x1 igual a 4. 4 ligando com o y2. Lembra aqui, ó, o y é 2. Então 4 e 2. E o segundo ponto é 7 para x e 2 para y. Então aí eu tenho os 4 pontos de interseção, que na realidade são 3 pontos de interseção. Por que isso? Porque o 4 e 2, ó, é um ponto de interseção entre f e g, e ele se repete também, esse mesmo ponto, na interseção entre f e h. Então, na realidade, eu tenho quantos pontos distintos? 3 pontos distintos. Né? Já que esse ponto 4 e 2, ele é comum às duas funções. Né? Ele é um ponto, na realidade, de interseção entre as duas funções. Então, portanto, eu tenho aí 3 pontos de interseção. Né? Eu consigo verificar aqui. Fazendo isso, ó. Aqui eu tenho um ponto, 1 e 2. Aqui eu tenho outro ponto, 4 e 2. Aqui eu tenho outro ponto, 7 e 2. E esse 4 e 2 já contém, né? Está aqui, ó, 4 e 2. Então eu tenho 3 pontos de interseção. Graficamente, isso seria alguma coisa assim. Bom, a questão já está pronta, né? É letra C, ok. Vamos fazer agora aproveitar essa resolução para fazer algumas abordagens e fazer uma espécie de prova real entre o que a gente encontrou aqui. Olha só, se eu pegar a função g de x, x ao quadrado menos 5x mais 6. Posso calcular as raízes dessa função. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Soma é 5, produto é 6. Lembra, né? A soma é o menos b e o produto é o c. Aí eu penso nas raízes x1 e x2. Dois números que multiplicam 6 e ao mesmo tempo somam 5. Quem são eles? 2 e 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Então essas são as raízes, né? São os cortes no eixo x da função g. Faço a mesma coisa da função h. h de x igual x ao quadrado menos 11x mais 30. Busca das raízes.
soma e produto. A soma é o 11, é o menos B, e o produto é o 30, o produto é o C. Então eu tenho aqui x1 e x2, as raízes da função h. Dois números que multiplicam 30 e ao mesmo tempo somam 11. Bom, aí eu tenho, multiplicam 30 e somam 11, 5 e 6. 5 vezes 6, 30. 5 mais 6, 11. Bom, aí eu tenho as raízes dessas duas funções. Tenho também o corte no y da função g, que é o 6. E o corte no y da função h, que é o 30. Vamos fazer um esboço do gráfico, um esboço bastante simplificado. E aí eu tenho aqui o eixo y. Aqui eu vou colocar o eixo x. E vamos marcar aí as raízes que eu encontrei, tá? Então aqui eixo x, eixo y. As raízes da função g, 5 e 6. Então 5 e 6. Olha só. E as outras raízes são 2 e 3 e 5 e 6. Então vou fazer de 2 em 2 quadradinhos aqui, ó. Eu tenho então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, da função g, raízes 2 e 3. 1, aqui 2. Tá puxando, essa caneta aqui tá puxando esse risco aqui, deixa eu tirar ela. Então, olha só, vai ficar, voltando aqui, tá? Deu esse probleminha na caneta, mas ok. Aqui, então, é 1, aqui é 2, aqui é 3. Então, uma raiz eu tenho no ponto 2 e outra raiz eu tenho no ponto 3. Isso é a função g. Então, a função g, de forma bem simplificada, olha só, vai ficar alguma coisa assim, ó. Vai passar aqui, ó. Certo? E a função h tem como raízes 5 e 6. Então vamos lá. 5 e 6, 2, 3, 4, 5 e aqui 6. 5, 6. E a função h ficaria alguma coisa mais ou menos assim. Ok? De acordo com o que eu estou tendo aqui, com os cálculos que eu fiz aqui, ó, esse 4 e 2 está repetindo os dois. Na verdade, o que será isso? Será que essa função aqui, ó, ela vai seguir para cá? E essa função aqui vai seguir para cá? E elas vão se cruzar nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, se tu observar, o que seria? Esse ponto é o 4. Provando que aqui, quando o 4 é x aqui, ó, eu tenho esse ponto válido para as duas. E aqui, nessa direção, eu teria a função f aqui, ó. Função f passando por aqui. E aqui, então, é o 2. Então, foi isso que eu encontrei, ó. Essa função f aqui, ela sobe. Essa função, aliás, não é f, ali é g, né? Essa função g sobe, essa função h também sobe. E aí eu tenho as três interseções que eu calculei. Aqui uma, aqui aquela que repete das duas, ó, e aqui a terceira. Então aí está um esboço daquilo que foi feito. Claro que para provar isso, né, eu teria mais elementos aqui desse gráfico vermelhinho aqui da função
G e teria também mais elementos da função H, como o vértice, como o corte no eixo Y, etc. Se tu observar, inclusive, aproveitando aqui, né, se essa perninha sobe aqui, ó, isso é da função G, na função G, ó, tá cortando aonde? No 6, ó. Então vai cortar por aqui, ó, no 6. Enquanto que a função azul, que é a função H, ó, ela vai subir muito mais, ó. Então ela vai subir muito mais, vai cortar onde? Vai cortar lá em cima no 30. Tu vê como faz sentido então esse esboço do gráfico aí. Então se essa perninha sobe aqui, vai cortar lá em cima no Y lá no 30, enquanto que o G corta no 6. Ok? Então essa última parte aqui foi só uma ilustração, né, daquilo que foi calculado. Na realidade, de forma algébrica, né, eu já havia ali concluído que são 3 interseções. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.